É isso aí, pessoal. Vamos lá. Revisão constitucional, exame 23 da prova do exame de ordem. Revisão de constitucional é tranquila, né? Vou tentar focar nos pontos principais aqui que a prova gosta de pegar vocês. Mas, assim, o conhecimento que vocês têm, as aulas que vocês tiveram já são mais do que suficiente para fazer um bom exame. Mas vamos lá. Questão número... questão. Olha que viagem. Questão nada. Vamos fazer teoria. Começando pelos tratados internacionais, acho uma boa questão, essa pode cair tanto em constitucional quanto em internacional. Trata dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, tratados e convenções de direitos humanos, isso é importante. Primeiro ponto, então, direitos humanos, que serão equivalentes a emendas constitucionais, ou seja, tem força de modificar a Constituição Federal, caso sejam aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então vamos lá. 2 turnos, 3/5, 2 turnos, 3/5, emenda constitucional. É o mesmo quórum da emenda. Se um tratado for incorporado no Brasil e aprovado com o quórum de emenda, terá força de emenda, óbvio. A dúvida pode surgir se um tratado, eu não vou escrever porque eu não consigo escrever nessa apresentação aqui. Se eu conseguisse, tinha um monte de bonequinho, um monte de desenho, mas não consigo. Então, fiquem só ouvindo mesmo. Se um tratado internacional, eventualmente, for de direitos humanos, mas não seja aprovado com esse quórum de 2 turnos, 3/5, conforme o Supremo Tribunal Federal, ele vai ter força ou status supralegal. Ele vai ficar acima da lei e abaixo da Constituição, tá? Não esqueçam esse detalhe. Direitos individuais, vamos ver alguns revisando, né? Igualdade e isonomia, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, nos termos da Constituição, isonomia. Intimidade, vida privada, honra e imagem, se sofrerem danos, cabe indenização pelo dano moral, né? Material até. Legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O domicílio é protegido, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar, salvo nos casos de flagrante, desastre, socorro ou durante o dia por ordem judicial. Lembrando que flagrante, desastre, socorro, a qualquer momento, e ordem judicial tem que ser durante o dia. Correspondência e comunicação, lembrar que a interceptação telefônica só pode ocorrer para fins criminais, né? A liberdade de reunião não exige autorização, mas somente prévio aviso. A liberdade de associação é tranquila, é livre, só não pode ter caráter paramilitar. E para eu dissolver uma associação ou suspender o seu funcionamento, tem que ter decisão judicial. E para dissolver tem que ter mais ainda, o trânsito em julgado, tá? Liberdade religiosa, beleza, o Brasil é Estado laico, é livre a profecia de qualquer religião. Eu posso ter qualquer religião no Brasil, né? Isso é livre. O Brasil não é católico. A liberdade de locomoção. Todo mundo pode se locomover em tempo de paz no território nacional. Lembrem que a Constituição fala em tempo de paz, né? Isso é importante. Propriedade. Só tem que atender a função social, lembrando disso, né? Requisição administrativa, essa palavra ficou meio confusa aqui, requisição administrativa e depois acesso à justiça. Elas vieram juntas aí. Requisição administrativa é quando o poder público usa propriedade particular em caso de iminente perigo público, né? E aí indeniza se houver dano posteriormente. A justiça é acessível a todos, né? O princípio da universalidade da jurisdição. Direito adquirido, ato jurídico perfeito conjugado, tranquilo. Extradição, lembrar que o nato nunca vai e o naturalizado só vai em caso de crime anterior ou tráfico de drogas. Racismo, lembrar que ele é inafiançável e imprescritível. As penas vedadas pela Constituição são pena de morte, tortura, cruéis, banimento, lembrar disso, né? Mais a parte penal. Contraditório ampla defesa, beleza, é assegurado no processo judicial e também no processo administrativo. Provas ilícitas são inadmissíveis no processo. Presunção de inocência é até o trânsito em julgado, lembrar disso, trânsito em julgado. Prisão civil por dívida hoje só em caso de devedor de alimentos, porque no caso de depositário infiel, é uma súmula vinculante proibindo a prisão do depositário infiel
qualquer que seja a modalidade do depósito. Assistência gratuita para aqueles que não têm suficiência de recursos, né? Assistência judiciária gratuita. E a rapidez processual, razoável duração do processo, tanto judicial quanto administrativo. Uma revisão bem rápida dos direitos individuais. E direito de petição, né? É para não paga taxa, certidão também não paga taxa. Então, lembrando que os dois que estão aqui são independentes do pagamento de taxas. A petição é para reclamar ou para reclamar de alguma coisa que você foi ofendido ou para informar a administração de alguma irregularidade que esteja ocorrendo, né? Para defender direitos e tal. A certidão é para obter certidão em repartição pública para interesse pessoal, né? Ou para finalidades pessoais, né, do indivíduo, né? Então, obtenção de certidão. Os remédios constitucionais, lembrando que são habeas corpus, que protege a liberdade de locomoção. Habeas data, que protege informações pessoais. Habeas data, que protege informações pessoais. E lembrando que o habeas data serve para retificar, conhecer ou complementar uma informação que consta em banco de dado público ou de caráter público. E ainda, habeas corpus e habeas data são gratuitos. E o habeas corpus não exige advogado. Mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando um remédio for residual, quando não couber HC nem HD, eu entro com MS, prazo de 120 dias. Lembrando que existe ainda o MS coletivo, que é impetrado por, e aí lembrem bem disso, né? Impetrado por, primeira hipótese, partido político com representação no Congresso Nacional. Segunda hipótese, organização sindical. Terceira hipótese, entidade de classe. Quarta hipótese, associação, desde que legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, tá? O MS coletivo é importante você lembrar quem são legitimados para propor essa ação. Não é o cidadão, por exemplo. Já a ação popular é proposta pelo cidadão. Só o cidadão, inclusive, pode propor uma ação dessa natureza, né? Ela visa anular ato, então tem ilegalidade, anular ato lesivo ao patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural, moralidade, meio ambiente. Então, sempre que eu quiser anular um ato lesivo, é ação popular, e o cidadão faz isso. Em regra geral, não paga nada, é uma ação gratuita, salvo se houver má-fé do autor popular. Mandado de injunção serve para suprir a falta de norma regulamentadora da Constituição. O Brasil adota a teoria concretista a respeito do mandado de injunção, a posição concretista, que caiu recentemente no exame da ordem. Tá? Remédios, importante saber isso. Dos que são gratuitos, habeas corpus, habeas data e ação popular, salvo se houver má-fé. Tá bom? Lembre disso. Essa é a primeira parte da revisão de constitucional. A gente já avança com mais blocos aqui da revisão do direito constitucional. Beleza? Um abraço, até já.